Olá, hoje o quadro Seus Direitos, último do ano, semana que vem já é Natal, na outra semana é Ano Novo e nós não vamos fazer a André e os outros advogados que vêm aqui no quadro, né, trabalhar na véspera do Natal, nem na véspera do Ano Novo, né, André? Se Deus quiser, você vai estar com a tua família, vai estar se divertindo e vai estar tomando um bom champanhe para comemorar o bom ano que você teve, ou não? Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada, Ednei, né? Mais uma vez agradecer a oportunidade. Infelizmente o INSS não para, a Justiça para, mas o nosso escritório vai continuar trabalhando, né? A gente não vai fazer um recesso ali, porque tem vários extratos de pagamento para entregar também. Então, a gente ali, os serviços internos vão continuar e, né? Tem que seguir o ritmo, né? Mas dá para dar uma descansada, né? Isso, é necessário, né? É necessário que se pare, até porque, né, uma festa pra gente reunir a família, se confraternizar. Às vezes tem gente que a gente não vê o ano inteiro, né? Parente que mora longe e tal, mora fora e tal. Então, hoje o tema do quadro Seus Direitos, gente, é o recolhimento. Como que pessoas que recolhem abaixo do salário mínimo para o INSS podem requerer e quanto que devem ganhar, então, a partir dessa contribuição, porque teve, inclusive, mudanças. Muda todo o tempo, né? Esse ano a gente falou de tantas mudanças, né, André, na Previdência. E essa é mais uma particularidade importantíssima, porque eu imagino que tem muitas pessoas, principalmente empregado doméstico, autônomo, que contribuem com menos que o mínimo, né? Então, Ednei, iniciamos o ano falando de direito previdenciário, vamos encerrar falando de direito previdenciário, né? Então, hoje eu vou falar sobre os recolhimentos feitos abaixo do mínimo, né? E essa mudança que foi julgado na TNU, né? Que trouxe uma grande, digamos, para o segurado, né, conseguir benefícios que foi indeferido, né, então essa conquista para possíveis deferimentos posteriormente. O que acontece? Então, até lá no tempo da pandemia, as empresas fizeram acordos ali com seus empregados para fazer a contribuição e tem muitas pessoas que têm, né, no seu CNIS, o que é o CNIS? É o seu cadastro lá, onde tem todas as informações, né, da vida contributiva dele, abaixo do mínimo. Ou seja, se você trabalhou, digamos, 3 dias durante o mês, as suas contribuições previdenciárias vão ser recolhidas em relação a isso. E lá no indicativo vai estar que esse recolhimento está abaixo do mínimo. E esse mês, né, você não, digamos que não terá direito em relação a nada com essa contribuição feita abaixo do mínimo, até esse julgamento da TNU, correto? Certo. Posteriormente, com esse julgamento, o INSS, né, teve essa perda ali, a TNU decidiu que para fins de qualidade de segurado, essa contribuição será válida. Ou seja, muitos benefícios foram indeferidos, por quê? Porque vários meses foram feitas as contribuições abaixo do mínimo, né? E não estava sendo computada. As pessoas faziam os seus pedidos de auxílio e o benefício era indeferido por falta de qualidade de segurado, porque essas contribuições não eram validadas. Né? Então, com essa conquista, as pessoas que tiveram os seus benefícios negados agora podem, né, de repente estar procurando o advogado da sua confiança para judicializar e ter o seu benefício deferido daquela época, né? Então, de repente, se você teve o seu benefício negado por falta de qualidade de segurado e verificou que foi por as suas contribuições ter sido, né, realizadas abaixo do mínimo, essa é a oportunidade de você estar judicializando o seu processo e ter o seu benefício concedido. Administrativamente não vai adiantar, porque... Não, porque já houve um indeferimento. Já houve indeferimento, então teria que ser mesmo pela via judicial, né? Isso tem a ver com a reforma de 2019, quer dizer, isso flexibilizou também, porque teve os contratos intermitentes, toda aquela questão... Isso, então lá na reforma, né, ficou decidido que as contribuições realizadas abaixo do mínimo não são computadas como tempo de contribuição. A INSS já aproveitou essa brecha para dizer que também não eram validadas para fins de manutenção, né, e também de qualidade de segurado. Ah, tá. Então, por isso que a gente está falando exatamente sobre isso. E quem exatamente se encaixa nisso? Porque às vezes a pessoa pode pensar, tá, mas eu tinha tal ganho, era mais que o mínimo, mas será que o meu patrão contribuiu com menos?
Como é que a pessoa sabe se ela se encaixa nesse quadro? Então, agora vamos lá, né, para a pessoa saber como que funciona. Então, muitas pessoas vão estar em recesso agora e aproveitar que o INSS não para no final do ano. Mais uma vez, a senha Gov é importante de estar atualizada, estar validada, né? Vai lá no seu CNIS, dá uma olhadinha lá para verificar se as suas contribuições estão sendo realizadas mês a mês e se estão feitas de maneira correta. Se não tem esse indicativo lá, né? Contribuição abaixo do mínimo. Porque todas as contribuições realizadas abaixo do mínimo não serão computadas como tempo de contribuição. Ou seja, elas não serão validadas para fins de aposentadoria. Eu tive tantos anos que eu contribuía com menos que o mínimo, não vai adiantar para aposentar. E isso, né, elas não eram validadas para fins de benefício. Até contar um caso prático agora, né, para as pessoas de casa entender o que estava acontecendo. Então, lá no nosso escritório, a gente teve a seguinte situação. A segurada faleceu, né, e a família foi pedir a pensão por morte. Teve o benefício indeferido, porque as contribuições dela estavam abaixo do mínimo. Então, não deu direito à pensão por morte para a família. Ela sempre contribuía abaixo do mínimo, sempre contribuiu nos últimos meses, porque daí ela não teve ali, porque ela, inclusive ela não conseguiu o auxílio porque ela tinha as contribuições abaixo do mínimo. Ou seja, já vinha se arrastando essa situação, né? Então, já tinha o benefício negado, já tinha a ação judicial para conseguir esse benefício e ela veio a falecer. Aí, a pensão por morte também não deu certo, pelas contribuições estarem abaixo do mínimo. Agora vai conseguir a decisão favorável por ter esse julgado recente. Mas, André, deixa eu entender uma coisa. Se ninguém pode ganhar menos que o mínimo, como que as pessoas contribuíam com menos que o mínimo? Era porque trabalhavam menos que 40 horas? Havia uma forma legal de fazer isso? Então, na verdade, como eu te falei, às vezes a pessoa não chega a trabalhar o mês todo. Ah, sim. Né? E a contribuição, ela vale para os dias trabalhados. Então, se você trabalhou, de repente, 5 dias no mês, a pessoa vai fazer a sua contribuição de 5 dias. Isso estamos falando de quem é formal, quem está carteira assinada ou está trabalhando de uma forma que o empregador fez a guia da FGTS. E às vezes a pessoa vai lá, faz a contribuição como baixa renda, não tem o cadastro único atualizado, não sabia que teria que ter esse cadastro único realizado, faz a seguinte contribuição, não consegue validar. Também vai estar com esse indicativo lá nesse CNIS, né? Então, voltando um pouquinho ali para ela saber como que está. Faz a senha Gov, verifica se não tem nenhum indicativo. Viu que tem um indicativo diferente lá? Já se atenta. De repente, vai até a INSS para verificar o que é esse indicativo que está lá no seu CNIS, para ver se de repente não tem que fazer essa complementação, para não ter uma surpresa lá no seu requerimento de aposentadoria. Porque muitas vezes as pessoas acham que já tem o tempo de se aposentar, chega na hora, dá indeferido, né? Pela falta de tempo de contribuição, porque essas contribuições abaixo do mínimo não foi computada. Essa é a grande informação que a gente tem que guardar aqui. Para fins de aposentadoria, não pode contar, né, esse abaixo do mínimo, mas, porém, agora para você conseguir o auxílio, né? Aí já muda de figura, né? Isso, para os benefícios, né? Para os benefícios por incapacidade temporária, elas são validadas para fins de qualidade de segurado, né? Isso é válido. Agora, para fins de tempo de contribuição, é necessário complementar, né? Aí vai precisar ir até, de repente, um contador, para o contador fazer o cálculo, porque vai ser corrigido todo esse período, né? Então, é importante ficar bem atento. Já que a gente está falando em benefício, André, se virou, vamos dizer assim, uma polêmica, né, no Brasil, a questão do BPC, porque o governo federal anunciou uma revisão do BPC, a partir do pacote que eles querem que o Congresso passe, né? Uma das coisas mais polêmicas ali é o imposto de renda, que seria as pessoas que recebem até R$5.000 seriam isentas, as que recebem aí um valor maior, acima de 50 mil, se não me engano, seriam tributadas com uma taxa maior. Tudo isso deixou o mercado em polvorosa, subiu o dólar, a inflação, enfim, virou um caos, né? Mas o BPC também é um ponto sério, porque, por exemplo, o pessoal da esquerda, né, que defende muito esse tipo de benefício, já está, né, indo contra o governo porque acha que é um absurdo fazer essa revisão que vai prejudicar os mais pobres. E a gente falou o ano todo aqui sobre manter cadastro do Gov atualizado, cadastro do CadÚnico atualizado, né? Porque
se não estiver atualizado, já é um motivo para cortarem, né, Sim, André? Mas eu queria que você explicasse dessa proposta do governo, o que muda? Porque a gente já vem dando esses alertas aqui no programa o ano todo, né? O que a pessoa que recebe BPC ali precisa fazer para não, de repente, se ver cortado se essas regras novas entrarem em vigor? Então, assim, ó, muitas pessoas que já recebem o BPC, né, às vezes elas podem receber a cartinha que a gente sempre tá falando ali, do pente fino que já está acontecendo. Aqui em Canoinhas, então, várias pessoas já tiveram o seu benefício suspenso por não fazer a sua defesa, né, direto no INSS ali, para ter o seu benefício dando a continuidade, né? Agora, sim, essa proposta, ela vem para causar uma revolução, né? Então, assim, se o governo perceber que na família tem uma pessoa que possa ajudar, como que eles vão fazer isso? Eles vão cruzar dados com a Senha Gov, porque hoje em dia essa senha é usada para tudo, né? Então, cruzou as informações e verificou que uma pessoa, né, pode dar ali uma assistência, essa pessoa já pode ter o seu benefício indeferido. E é uma pessoa que não precisa morar na mesma casa, isso, né? Hoje em dia a gente consegue a flexibilização, né? Hoje em dia... vamos dizer assim, se eles descobrem que tem alguém morando com a pessoa e que tem uma renda, nem sei se tem que ser um valor. Acho que desde que tenha uma renda, eles já cortam, não é? Isso. Na verdade, a única renda que não computa é um benefício previdenciário das pessoas com mais de 65 anos, né? E também pessoas com deficiência ali na mesma casa. Agora estão falando de quem não mora na mesma casa. Então, por exemplo, veja a situação, porque isso existe, né, André? Por exemplo, a mãe, a senhora ou o senhor que moram sozinho num casebre, né, lá, vivendo só do BPC, tem às vezes um filho que pode ser até rico, mas que ignora a existência do pai e da mãe, e só que tem o mesmo sobrenome, como você disse, cruzou dado, foi para aquela pessoa, e ela não é obrigada a dar um dinheiro pro pai e pra mãe ali no final do mês. Quem que vai obrigar ela a fazer isso? Se ela não quiser, morre de fome. E essa a proposta do governo. É essa a proposta do governo, né? E hoje em dia, assim, E tem muito caso assim, né? Sim. De filhos que renegam os pais mesmo. Sim, hoje em dia, sim. Então, se de repente o filho morava nessa casa, separou e voltou, a renda dele não é computada. Né? Nessa proposta do governo, a renda vai ser computada, se está na mesma residência. Né? Então, são vários pontos que vêm para trazer prejuízo para o BPC. E para o governo, ótimo, porque realmente vai reduzir o gasto muito, porque realmente aquela pessoa... Quem que é sozinho no mundo, né? Absolutamente sozinho no mundo. Deve ter pessoas assim, mas sempre tem alguém para puxar, né? Sim. Puxa um filho, puxa um irmão, puxa um parente. Inclusive até os moradores de ruas, né? Eu tenho vários clientes que são moradores de ruas, mas que têm familiares, né? Que poderiam ter condições de ajudar, né? Mas que no momento essa pessoa tá sozinha na rua. E que de repente para frente, se passar esse projeto de lei... E quem que vai obrigar é mais fácil cortar o benefício do que obrigar um parente a sustentar aquela pessoa, porque não tem como obrigar, né? Não existe uma legislação no Brasil que obrigue isso. Eu sei que, por exemplo, o filho que não, né, o pai é camado, a mãe é camada, o filho é responsabilizado, ele tem que assumir aquela responsabilidade. Mas uma lei que obrigue exatamente, que faça alguém forçar ela a fazer isso, não existe, né? Sim, os pais podem pedir, né, a pensão alimentícia para os filhos, a gente tem essas leis. Tudo via judicial, isso, né? Mas, né, até fazer, né, até cumprir. A pessoa sozinha, né? E o teu palpite que isso deve passar? Como é que você está acompanhando isso? Eu acredito que não, sabe? A gente espera que não, né? Ou que haja alterações para que nem todas as coisas que estão ali sejam, né? Vocês têm tido dificuldade, por exemplo, no requerer o benefício para alguém? Quer dizer, já por conta da situação está mais difícil hoje conseguir o benefício? Então, eu tive um requerimento ali indeferido de uma criança autista no judicial por a renda superar R$50. Né? A criança precisa de terapias, precisa de tratamento e mesmo assim o benefício deu negado
pelo juiz entender que a família ali recebe o salário de mais ou menos 2.400 e superou R$50, sabe? Nossa. Então... Esse tipo de BPC pra ele. Isso. Uhum. Então, quer dizer, já tá mais... a corda já tá bem mais amarrada, né? Digamos assim, nesse sentido, para justamente impedir. Mas pelo que a gente vê, politicamente, tá sendo muito mal falado também, né? Sim, porque por isso que eu acredito que não vai passar, sabe? É retirar um direito, né? Claro, a gente tá falando de uma situação bem diferente daquela da pessoa que se aproveita, né? E realmente não precisa, de repente, tá fazendo festa, tá jogando como viram lá o pessoal jogando no tigrinho, né? E com o dinheiro do BBC. Mas eu acredito que isso é derivado do aumento dos requerimentos, né? E, assim, estatísticas comprovam que nos anos, né, que vem, o aumento ainda vai ser... Vai ser grande. Uhum. Então, aí é complicado. Então, eles já estão se preparando para que, né, a maioria dos requerimentos sejam indeferidos. Então, vamos acompanhar a situação, né? A André sempre traz informações recentes aí do BPC. Então, só para a gente concluir a nossa fala sobre o recolhimento feito abaixo do mínimo, André, só resumindo a nossa conversa, então as pessoas que em algum momento da vida tiveram essa contribuição, agora tem uma outra chance. Isso, na verdade, então, vale ali posterior à reforma, sabe? Porque antes 2019 pra frente. Isso, elas eram computadas tanto para fim de contribuição como para carência. Mas ali com a reforma da Previdência, né, houve essa mudança e eles tiveram, né, esses indeferimentos. Então, a partir do momento que você teve um indeferimento, né, derivado das contribuições realizadas abaixo do mínimo para benefícios por incapacidade, né? Agora você pode judicializar esse requerimento e vir a ter o deferimento desse benefício. Mas para fins de tempo de contribuição, você vai precisar fazer a complementação desse indicativo. Joia. André, nossa última coluna do ano, queria te presentear com o CD do Gabriel Fernandes da Trindade, com os concertos concertantes do meu querido, duetos concertantes do meu querido Rodolfo Richter e Matheus Proust, que é um projeto do J+, tem o vídeo também no YouTube, mas isso aqui é pra você ouvir no carro, né, quando você estiver viajando, ficar bem relaxada, não sei se você gosta de música clássica. Adoro. Então, aí, ó, tá aí, então, um pequeno, né, presente, que é o resultado do nosso trabalho ao longo do ano, aqui no J+, é o projeto patrocinado pelo Paulo Gustavo, né, que a gente com muito orgulho apresenta agora para a sociedade. Uma forma também de te agradecer pelo ano todo, né, que você esteve aqui com a gente, junto com os outros advogados que participam desse quadro, e no teu nome eu falo em nome de todos eles, né, aliás, eu não posso falar em nome deles, mas na tua pessoa eu homenageio todos eles, né, não pode falar assim com o advogado, né, como assim falar no meu nome, né, então em nome deles, né, eu te homenageio, né, uma forma de agradecer mesmo pela presença de vocês aqui. Certamente quem acompanha o quadro sabe o quanto que essas informações que você e os outros advogados nos trazem são valiosas para buscar, para se realmente exercer o poder de cidadão, né? Que é buscar os seus direitos. Mas eu, Ednei, que agradeço a oportunidade, né, que você me deu quando eu vim aqui conversar com você sobre esse horário, tudo, né, e só tenho a agradecer. Agora também eu faço parte da comissão dos jovens advogados. Espero que mais advogados consigam fazer parte dessa coluna, que as portas estão sempre abertas, né, qualquer advogado que queira fazer parte desse horário sempre é bem-vindo, né, então... Espero que ano que vem a gente tenha mais colegas, né, que estejam à disposição e ano que vem estamos aí novamente. Perco a vergonha, porque existem advogados brilhantíssimos, né, muito brilhantes aqui na nossa comarca, mas às vezes tem vergonha, tenho medo de falar e tal, mas enfim, esperamos que percam essa vergonha para a gente poder ter sempre uma diversidade de assuntos aqui. Isso Obrigado, André. Obrigada, Ednei. Natal muito especial para você e para tua família, muita saúde, muita paz e uma virada de ano espetacular. Para vocês também. Obrigado, gente. Até a próxima.